Contra-ataque. Eu sou Ian Bering, faixa preta de Jiu-Jitsu, e hoje eu vou te ensinar o que é o contra-ataque e como você pode usar e aplicar isso para que você possa chegar na finalização 3 vezes mais. Antes da gente começar no conteúdo, eu preciso te explicar o que é ataque. E o ataque, a gente tem 3 maneiras de atacar dentro do nosso método. Que o primeiro é o ataque convencional, que são ataques clássicos, como por exemplo aqui, uma chave de mão. Isso é um ataque convencional. Um estrangulamento de gola. Isso é um ataque convencional. Uma chave de braço. Isso é um ataque convencional. A gente tem os ataques duplos ou triplos. Como por exemplo, eu começo a fazer uma chave de braço aqui no Ricardo, e ele começa a puxar o braço para dentro, e eu vou e ataco uma mão de vaca. Na combinação do movimento. Isso é um ataque duplo, ou pode ser um ataque triplo também, caso eu tenha a possibilidade de fazer isso. E uma carta na manga. Por exemplo, uma carta na manga é, eu entrei com a mão na gola, o Ricardo deu uma baixadinha na postura, eu jogo a cabeça dele para debaixo da minha axila e faço aqui um estrangulamento de gola rodada. Essa é uma carta na manga, é algo que ele não estava esperando que eu fizesse, e assim eu consigo fazer um ataque mais de surpresa. Essa é a verdadeira eficiência do ataque. E todo contra-ataque ele vai surgir ou de uma forma onde eu tenho que defender um desses tipos de ataque e buscar a minha posição de vantagem, ou seja, a minha posição de finalização, que pode me levar à finalização, ou quando eu evito que algo aconteça. Por exemplo, a pessoa tentou me raspar, ela me raspou, quando ela me raspou eu já me posicionei para fazer uma contra-raspagem. Então a gente também pode levar isso em consideração como um contra-ataque. Uma saída dos 100 kg onde eu dou uma blitz, a gente pode levar essas questões em consideração também como um contra-ataque. E agora eu preciso te explicar o que é verdadeiramente o contra-ataque na nossa concepção, na nossa opinião técnica. O contra-ataque é uma forma extremamente eficiente de você finalizar alguém ao defender um ataque. Então a pessoa veio e me atacou, eu me defendo e ataco ela. Isso é um contra-ataque. O contra-ataque também é uma possibilidade de você ganhar uma posição de vantagem ao se defender de uma investida de oponente. Ou seja, como eu falei anteriormente, ele tentou me raspar, eu bati, voltei e já ataquei. Ou ele tentou me raspar, eu contra-ataquei ele com uma raspagem, fui lá e ataquei. Ou passei a guarda. Então isso tudo a gente pode considerar que é uma forma de você contra-atacar o seu oponente. O que é o contra-ataque? Também é uma estratégia de jogo onde você planeja os acontecimentos futuros para se colocar um passo à frente. Então, por exemplo, já pensando numa correlação do meu biotipo com o Ricardo, eu sou bem mais leve, bem mais magro, mais baixo. Então, assim, eu não tenho tanta vantagem corporal num treino contra o Ricardo. Mas eu já consigo prever que o Ricardo, por ter pernas mais compridas, ele vai fazer mais ataques de perna. Então eu já tenho que estar preparado e ter uma seleção de defesas e contra-ataques alinhados com ataques de perna. Ele também tem os braços compridos, o que favorece ele entrar a mão no fundo da minha gola. E também tem os braços fortes, as pernas fortes, o que me dificulta contra-atacá-lo numa chave de braço, numa chave de joelho, a não ser que seja muito surpreendente, muito alinhado com o ataque dele. E a gente já começa a entender então mais ou menos o que não é um contra-ataque. Um contra-ataque, ele não é uma situação que aconteceu por acaso. Então o Ricardo veio me atacar, eu não vou fazer algo que aleatoriamente vai chegar lá e vai fazer com que eu finalize. Isso não é um contra-ataque. O contra-ataque também não é uma defesa. Pô, mas você não precisa se defender para contra-atacar? Exatamente, mas você se defende com uma outra intenção, com outro objetivo. O contra-ataque não é eu me defender. Porque o Ricardo botou a mão na minha gola, eu posso simplesmente começar a defender aqui estourando a pegada. Mas e aí? Não fiz nada para contra-atacá-lo. Diferente seria, por exemplo, se eu estouro essa pegada aqui e busco uma finalização numa chave de braço. Aí sim seria um contra-ataque. Então não é uma defesa. E o contra-ataque também não é uma atitude impulsiva. Assim como ele não é algo que aconteceu por acaso, ele não é uma atitude impulsiva. Então o Ricardo botou a mão na minha gola e eu surtei aqui.
comecei a me debater e pum, peguei a mão de vaca. Isso não vai acontecer. Então é importante entender que o contra-ataque também não é uma atitude impulsiva. Agora, o porquê que o contra-ataque é importante para você nesse momento e quais são as oportunidades que ele cria quando você começa a aprender a desenvolvê-lo. Ele te cria a oportunidade de finalizar se livrando de um ataque. Então você consegue sair de um ataque que alguém está te fazendo, ou seja, você está sofrendo uma situação onde você vai bater 3 vezes, você vai ser finalizado, você consegue se livrar e ainda finalizar alguém. Isso é uma oportunidade de ouro já. Criar um plano com base no biotipo, como eu falei, altura, peso. O meu biotipo, você vai analisar melhor o biotipo das pessoas, você vai analisar melhor o seu biotipo e você vai tender a criar planos, criar estratégias para que você consiga treinar e já prever situações que vão acontecer ali naquele treino. Também uma outra oportunidade muito interessante é de aprender mais ataques e defesas. Afinal de contas, todos nós no jiu-jitsu precisamos de um grande vocabulário. A gente precisa saber falar jiu-jitsu. Não adianta você querer lutar jiu-jitsu, você tem que saber falar jiu-jitsu, você tem que saber conversar, você tem que saber discutir, você tem que saber também brigar, mas você precisa entender bastante do vocabulário. E aprendendo como contra-atacar, você acaba aprendendo como é que é o ataque, como é que é a defesa daquele ataque e qual seria a possibilidade mais plausível, ou seja, mais real, de um contra-ataque eficiente naquela situação. Você também tem a oportunidade de entender como finalizar mais rápido. Por quê? O oponente, quando ele está te atacando, ele não está focado na defesa. Então, uma baita de uma oportunidade. O cara está distraído ali, pensando em te finalizar. Quando ele vê, ele está sendo finalizado. Ele não está pensando na defesa. Ele está pensando em te finalizar. Então, o contra-ataque é uma baita oportunidade de tu pegar alguém no contrapé, como o pênalti, né? O cara foi bater o pênalti, viu que o goleiro pulou para um lado, ele tocou a bola para o outro. É o contrapé, o contra-ataque é uma analogia interessante essa. E uma última oportunidade muito interessante que a gente marcou aqui é de ficar um passo à frente. Então, quando eu estou um passo à frente no jogo de jiu-jitsu, porque o jiu-jitsu é um jogo, eu consigo naturalmente, se por exemplo no contra-ataque eu não conseguir finalizar, eu já estou um passo à frente. Eu já tenho como buscar dominar aquela situação e entrar em outras alternativas para buscar novas fontes, novas formas de ataque. E eu me lembro muito bem, quando eu estava no campeonato, e o cara entrou num single leg, ele entrou agarrando minha perna. No que ele entrou agarrando minha perna, eu entrei no ultimata. Bati aqui, ele caiu apoiando essa mão no chão, e apoiou o joelho, exatamente. E ele me deu a possibilidade de voar no omoplata. Então, olha só, que coisa interessante. Isso eu fiz de verdade, tem essa luta gravada. Foi uma coisa que não foi um acaso, foi uma oportunidade, onde eu vi numa tentativa que não foi um ataque para me finalizar, mas foi um ataque para me derrubar, o que valeria os pontos da vitória do meu oponente naquela luta. Eu consegui aqui virar, entrar no ultimata, sem segurar a mão, fez com que ele se apoiasse no chão, e quando eu vi essa oportunidade, eu rodei e dei um mergulho atacando esse omoplata aqui. Não consegui finalizar ele, mas ele deu um rolamento para frente e eu raspei, ganhando as pontuações, né, os 2 pontos no campeonato, quando ele começou a recuperar a guarda e me deu a possibilidade de dar uma chave de joelho exatamente como essa. E aqui sim eu consegui finalizar essa luta. Ou seja, você vê a importância de você ter contra-ataques ali bem treinados, bem alinhados, para que você consiga finalizar. Agora, uma coisa que é importante você entender é onde esses ataques saem, né? De onde esses ataques saem. Então eles vão sair, por exemplo, em situações de posição base. Vamos falar aqui primeiro de como você provavelmente está sendo atacado, que te possibilita e te viabiliza os ataques mais frequentes, os contra-ataques mais frequentes. Então a primeira coisa é pescoço, mão no pescoço, estrangulamento. Segunda coisa é chave de ombro. Então, por exemplo, uma kimura é uma possibilidade, um omoplata é uma possibilidade que você consegue jogar um contra-ataque.
uma chave de braço, um ataque de braço aqui, um armlock, onde o meu companheiro, Ricardão, está atacando o meu braço. Uma chave de joelho, onde eu consigo começar a atacar o joelho dele. Uma chave de pé, seja uma americana ou seja uma botinha. São as possibilidades mais frequentes de acontecer o contra-ataque. Só que para que esse contra-ataque ele comece a acontecer, você tem que estar prevendo que aquilo ali vai suceder, né? Ou então, por exemplo, eu estou aqui passando a guarda do Ricardo. E aí o Ricardo começou a me dar uma chave de braço. Jogou para lá e começou a me dar uma chave de braço. Aqui já está pego. Aqui não tem contra-ataque. Aqui eu vou ter que bater. Por quê? Porque eu não preveni esse ataque vindo. Eu não consegui enxergar que ele estava começando a acontecer. Agora, diferente seria se eu começo a ver que ele está começando a querer atacar meu braço e no momento que ele passa a perna eu já estou prevenido. Vai lá, ataca. Passou a perna, eu já defendi esse ataque, comecei a trabalhar uma passagem e daqui, inclusive, eu consigo já direto partir para uma chave de braço contra-atacando o Ricardo. Então esse é um exemplo do que a gente pode fazer. Uma situação onde eu comecei a atacar o pé do Ricardão. Comecei a atacar o pé do Ricardão, ele sentou e eu dei mole com o meu pé aqui. E no que eu sentei, ele sentou e eu dei mole com o meu pé, ele ataca o meu. Seja esse, seja o outro. E ele começa a jogar em cima desse peso aqui para atacar o pé também. Isso é uma forma de contra-atacar. Nessa situação, uma situação frequente, eu não recomendo que você, sendo mais velho, tente fazer a mesma forma de ataque no pé. E por qual motivo? Porque quando a gente vai envelhecendo, a gente tende a ficar com menos mobilidade, a gente tende a ficar menos flexível. E se a gente estiver treinando com alguém mais jovem, é possível que o pé daquele jovem ele aguente mais do que o nosso. E isso vai fazer com que naturalmente a gente bata. Então, numa situação como essa, onde eu comecei a atacar o pé, eu recomendo o quê? Que você venha defender esse pé. E aqui, olha que interessante, começou a entrar a perna, entrou, olha aqui, já vai caindo numa chave de braço. Por exemplo, aí você está falando, você está inventando. Não, eu estou te dando exemplos do que pode acontecer e de como você pode fazer isso. Já que a gente está na chave de braço, começa a fazer o ataque da chave de braço. Quando ele começou a fazer a chave de braço, olha que interessante. Naturalmente eu segurei mão com mão, que é a coisa mais frequente que a galera faz. Segurar mão com mão. No que eu segurei mão com mão, ele começou a fazer toda a força do mundo para estourar minha pegada aqui e pegar esse braço. Veio chutar o outro pé, o outro braço com a perna. Olha aqui, olha que interessante. Se eu esticar o meu braço, apontando o polegar para o chão e fizer um rolamento para trás, eu já caio numa situação onde eu passei da guarda dele e eu já consigo prevenir aqui qualquer outro tipo de ataque e buscar um contra-ataque bem interessante com um estrangulamento. Então eu saio de um ataque e vou para outro. A gente está falando aqui de várias formas de atacar. Vamos falar uma forma bem padrão, a última aqui, do pescoço. Estrangulamento pelas costas. Estrangulamento do taco de beisebol, do arco e flecha. Então o Ricardo botou os ganchos, segurou a minha calça, segurou a minha gola. Eu começo a trabalhar a pegada no cotovelo, a pegada na manga. Quando ele for para o ataque, eu puxo a cabeça e empurro o cotovelo dele para cima. Se eu travar com as duas mãos o cotovelo dele, o ombro, a mão dele, daqui eu já tenho uma mão de vaca acontecendo. Então você vê que essas situações de contra-ataque, elas me tiram de uma situação de perigo e fazem com que o meu adversário entre nessa situação de perigo imediatamente. Agora, os contra-ataques indiretos, que são aqueles que a gente estava falando, por exemplo, da raspagem. Então eu estou aqui numa situação onde o Ricardo foi e me raspou. Fez uma raspagem, sim, caiu montado. Olha que roubado. Se eu esperar ele se ajeitar aqui na montada, vai ficar muito ruim de eu sair. Então olha que interessante essa jogada aqui. No que eu percebi que o Ricardo ia conseguir me raspar, eu caio por baixo, já me preparando, ó, com a mão no quadril dele, para quando ele entrar na montada eu dou uma barrigada, não cai não, tu não vai cair numa situação real, vai se apoiar, eu fujo o quadril, entro as pernas e já começo a trabalhar a minha posição de guarda
e eu posso daqui mesmo já atacar. Ou eu poderia, por exemplo, numa saída como essa, buscar uma raspagem do joga fora no lixo. E ao ser raspado e cair por baixo na montada, eu já consigo sair da montada e raspar contrariamente, né? Raspar ele de volta e cair numa posição onde ali já tinha um pé. Já tinha uma possibilidade de pé, tinha uma possibilidade de passar a guarda. Ou seja, as possibilidades se abrem. Por quê? Eu estou um passo à frente. O cara está focado em fazer aquilo, ele não está esperando que ao montar, o cara vai tentar sair de primeira, assim, já esperando aquele momento acontecer. Então, realmente, saber contra-atacar, ter a ideia e já planejar o teu jogo para que você contra-ataque, não importa se você é pesado, se você é leve, se você tem alguma, se você é velho, se você é jovem, se você tem alguma deficiência, se você, sei lá, tem falta de mobilidade, que é um problema muito recorrente, falta de mobilidade, falta de gás, isso tudo, não, na verdade não importa muito. Por quê? Porque o que importa é o planejamento. Muita gente fala assim, pô, olha só, uma outra situação bem frequente, e esse aqui eu vou dar o passo a passo. O Ricardo está na meia guarda. Meia guarda. Da meia guarda, uma das formas de atacar bem eficiente quando o cara dá esse mole aqui é a Kimura. Começou a atacar a Kimura, exatamente. E se eu der mole aqui, ele vai me fazer bater nessa Kimura, tá? Agora presta atenção, qual é o objetivo do Ricardo? 2, me finalizar ou me raspar. Quais são os meus objetivos? Passar ou finalizar. Então a gente tem os objetivos muito similares, a única coisa que troca é o ambiente que cada um está. Ou ele precisa reverter essa situação, eu preciso tirar essas pernas da frente. Resumindo, é isso. Numa situação como essa, o que vai acontecer? Repara bem, quando ele ataca a Kimura, olha como é que está o braço dele. Se eu puxar o meu braço para dentro, eu tenho uma Kimura invertida aqui. Tem ou não tem? Se eu continuar puxando, eu vou arrancar o braço dele. Às vezes a gente não sabe essas coisas, na maioria das vezes a gente não sabe essas coisas e acaba ficando desprevenido para dar um contra-ataque sorrateiro como esse. Então, numa situação como essa, ele atacou a Kimura, eu deito em cima dele e jogo a minha mão para debaixo do meu quadril. Agora eu travo o joelho dele para ele não continuar se movendo e vou levantando olhando para o teto. Eu tô tomando uma buliboca na outra mão com o quadril em cima. Contra-ataque duplo. É um contra-ataque duplo. Então você vê que numa situação mais de, porra, cara, é impossível eu contra-atacar dali. Não, não é impossível. É possível. Quer ver uma outra alternativa bem interessante? Numa outra situação? Uma guilhotina. Então o Ricardo me deu uma guilhotina e caiu. No que ele caiu, ele tentou fechar a guarda. Naturalmente, eu não posso permitir que isso aconteça, eu tenho que estar nos 100 quilos. E agora, olha que interessante, ele com a guilhotina encaixada e apertando o meu pescoço, fazendo inclusive com que você veja que ele está apertando o meu pescoço, porque a minha voz começa a ficar diferente, eu vou contra-atacar, abraçando o pescoço dele, fazendo uma abraçada de crau aqui, segurando mão com mão. No que eu segurei mão com mão, eu vou deitar em cima do meu braço, apertando o ombro dele. E eu faço ele bater antes de mim. Ou seja, formas bem interessantes, bem eficientes de você contra-atacar, inclusive com o ataque da pessoa ainda engatado. Você consegue perceber que você não precisa ser ninja, que você não precisa ser forte, que você não precisa ser bonito, você só precisa ter conhecimento. E é por isso que eu te recomendo que você pegue essa aula, pratique aí na sua academia, na sua escola, com o seu professor, com seus companheiros e sempre tente finalizar 3 vezes mais. Muito obrigado pela atenção, um forte abraço.